Olá, gurias do reino, como é que vocês estão? Eu sou a Bibiana Beck e esse vídeo, gente, ele vai ser assim, ó, vida real, tá? Eu vou aproveitar que eu fiz o vídeo fora do dia, que eu não fiz sábado, como deveria ser, e vai ser um vídeo muito vida real, tá? Muito assim, vida na vida. Então, não se estressem, tá? Não se escandalizem. Eu fiz ele sem maquiagem, não coloquei maquiagem, vou fazer o teste, porque não ia ficar minha cara sem maquiagem. Coloquei só um batom nude ainda. Mas tô limpa, né? Tomei banho. É o que importa, né? Gente, esse vídeo ele não saiu sábado. Até fiz uma enquete agora há pouco lá no Instagram. Não saiu sábado esse vídeo como combinado, porque duas coisas aconteceram, tá? Esse vídeo estava gravado já. As duas coisas tá certo, tá? Eu coloquei as duas respostas que tava certo. O vídeo estava gravado já. Eu fiz ele junto com o primeiro vídeo, né? Da série ali. Só que eu fui apagar um vídeo do meu celular pensando que era apenas um vídeo aleatório. E era esse vídeo. Então eu apaguei. Aí eu ia fazer ele ainda, né? No final da semana passada. Só que no final da semana passada aconteceu um problema pessoal. Eu fiquei muito abalada. Não consegui fazer vídeo. Não tinha cara pra fazer vídeo, né? Coisas acontecem com a gente, né? Às vezes a gente não consegue. E vídeo é uma coisa que a gente tem que ter um estado, assim, de espírito, sabe? Pra fazer. Nem sempre. Às vezes eu consigo meter o carão mesmo e, azar que eu tô mal, né? Mas dessa vez eu não consegui. Então, estou aqui. Tudo isso, essa enrolação toda pra dizer que estou aqui. E hoje, então, nós vamos falar sobre um tema, né? Desse nosso vídeo, o Poder de Ser Filha, dessa nossa série, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre as fases da mulher. O ser humano, tá? Ele passa por fases. Mas a gente vai falar sobre as fases da mulher, não falar sobre as fases do homem, tá? A mulher, ela é muito mais complexa, né? Em relação, por exemplo, à parte física, né? Nós temos hormônios que todos os dias eles mudam, eles enlouquecem, é uma coisa muito pirada. Então, cada uma dessas fases, ela é carregada disso também. Então, a gente precisa entender bastante sobre isso. Então, eu separei, tá? Em 3 fases, a mulher em 3 fases. A primeira fase, ela corresponde à fase da infância, a fase da meninice, né? Depois vem a fase da adolescência e depois a fase adulta, né? Depois a fase adulta. Nessa fase adulta também tem a fase da velhice, né? Mas eu vou falar só sobre a fase adulta numa maneira geral. A fase da infância é a fase onde nós somos meninas, onde a mulher, ela é uma menina. Ela tá descobrindo a vida de uma forma menininha, entendeu? Então, muitas mulheres, né, vão mais pro lado de querer brincar com boneca, de querer brincar de casinha. As meninas, elas geralmente são mais sensíveis. Eu fui uma menina muito sensível, gente. Às vezes eu olho pra quando eu era criança e como eu sou agora, eu penso, nossa, mas não parece que é a mesma pessoa. Porque eu era uma criança muito sensível e eu era muito alegre também. Eu tive uma fase de meninice, assim, muito boa, muito longa, sabe? Meus pais me protegeram muito, assim, do mundo. Então, eu era uma criança, muito criança. Isso foi muito bom. A minha fase, assim, de infância, ela foi maravilhosa. Perfeita, sem defeito, sabe? Foi muito boa. Eu brincava muito. Eu também, como eu disse pra vocês, eu fui muito protegida pelos meus pais. Isso eu agradeço muito, porque a gente sabe que os traumas que podem causar, né? Abusos e várias coisas, né, que podem acontecer, que acontecem, a gente sabe que acontece na fase da infância. Então, a fase da infância é uma fase de descoberta da vida, sabe? De ti como um ser humano, né? Porque tu é um bebê, aí tu vira criança, e tu te descobre como um ser humano, e tu tem amigos, e tu vai te desenvolver, vai desenvolver a tua parte cognitiva na escola, enfim. Aí depois é a fase da adolescência, e essa é uma fase muito difícil a maioria das pessoas. Foi uma fase muito difícil pra mim. Eu fui uma adolescente muito rebelada com a vida, assim. Foi uma fase também que eu me afastei de Deus, porque eu parei de acreditar em Deus, né? E isso foi muito ruim pra mim. Foi mais a fase do final que eu parei de acreditar em Deus. Mas mesmo no meio da minha adolescência ali, eu comecei eu tinha muitas dúvidas a respeito de Deus. Essas dúvidas, eu não compartilhava sobre isso também, né, com as pessoas. Então eu acabei me rebelando, assim, contra Deus. Gente, tem um carro fazendo barulho. Parou. Se vocês estão ouvindo um outro barulho além da musiquinha que eu coloquei pra gente, é o meu marido lavando a louça. Gurias, combinem já aí, ó, estão namorando, orando, são noivas.
Combinem já as tarefas domésticas antes de casar. A gente assinou um contrato. Tô brincando. Mas o Christopher, ele é responsável pela louça aqui em casa, né? Ai, tá dando oi. Então tá fazendo um pouco de barulho. Mas enfim, é assim mesmo, vida na vida, entendeu? Esse vídeo. E então essa fase da adolescência foi muito difícil pra mim, foi muito complicada. Pra maioria das pessoas. Eu também trabalhava, então eu tive, tipo assim, eu era rebelde na minha casa, mas ao mesmo tempo eu não era rebelde louca de sair festa, até porque eu não podia sair, minha mãe não deixava. E eu trabalhei também na minha adolescência, com 15 anos, mais ou menos, 16 anos, eu comecei a trabalhar, não parei mais, né? Posso me aposentar já, inclusive. Então, eu meio que retardei, assim, algumas coisas da adolescência, sabe? Algumas coisas da minha fase de adolescência, eu vivi com uns 20 e poucos anos. Alguns tipos de rebeldias eu vivi com uns 20 e poucos anos, né? Então, foi isso que aconteceu. E depois a fase adulta, onde nós somos mulheres, né? Nós passamos por uma fase de mulher. E essa fase de mulher, ela é muito marcada, por exemplo, né, por trabalho, por propósito. Eu relaciono muito a fase de adulta com o propósito. Uma criança não vai desenvolver seu propósito, uma adolescente não vai? Claro que vai, só que quando a gente é adulta, a gente já sabe o que a gente quer. A gente não vai sair do propósito de Deus por qualquer coisa. Então, quando eu comecei a viver os meus propósitos, quando eu comecei a viver ministério, sabe? E entender meu lugar no mundo, a minha vida mudou. E eu acho que foi aí que eu me tornei uma mulher adulta, sabe? Em relacionamento com o trabalho também, meu propósito, ele tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Eu sou professora, então eu já tenho esse lance da comunicação e mestral, né, de gostar muito de ensinar e tal. Então, já desenvolvi aí isso, né? Então, o que quer dizer, né? O que tem a ver isso com o nosso poder de ser filha? Nós precisamos, como filhas cristãs que somos, né? Acredito que vocês são cristãs, que estão assistindo esse vídeo, se não são, se converta em nome de Jesus, aceita Jesus, levanta tua mão aí, fala que Jesus te aceita. E nós, como mulheres cristãs, a gente precisa entender em que fase nós estamos, entender que a mulher, ela passa por essas fases, entender em que fase nós estamos, viver a nossa fase. Eu tô falando isso agora, né? Mas quando eu era adolescente, por exemplo, eu queria já viver algumas coisas da minha vida, eu queria viver como uma adulta já. E tinha outras coisas que eu vivia como uma criança ainda. Então, responsabilidades que eu não tinha, né? E que eu não queria ter, porque eu era uma criança pra isso. Então, hoje eu acredito que eu vivo uma fase de adulta assim mais plena. É perfeito? Não é perfeito, gente. Ninguém é perfeito, mas um pouco mais plena. A gente precisa entender que quando a gente é adulta, não tem mais como a gente conseguir viver as coisas de criança ou as coisas de adolescência, fazer birra, fazer esse tipo de coisa, porque a gente é adulta. E a gente também precisa entender qual a fase que a nossa mãe está, né? Para que a gente consiga ter um bom relacionamento. Nossa mãe, ela passou por essas fases. Ela tá numa fase adulta, né? Eu acho que sim, né? Nenhuma criança de 2 anos, filha de uma adolescente, tá assistindo esse vídeo, né? Eu acho que não ia rolar de entender também. Mas, então as mulheres já são mulheres, né? As mães, elas passaram por essas fases, elas têm uma história. E algumas mães não passaram por essas fases bem. Não passaram por uma fase de infância legal, de uma adolescência legal. E também tiveram esses desencontros. Assim como eu falei pra vocês, que algumas coisas da minha adolescência, né, quando eu era adolescente, eu era meio desencontrada. Então, algumas mulheres não conseguem superar isso e vivem uma fase de adulta um pouco diferente. Então, entender as fases da mulher é primordial para que a gente possa ter um bom relacionamento com as nossas mães. Isso quer dizer que vai ser um mar de rosas? Não vai ser, mas a gente vai conseguir pelo menos entender e pelo menos se relacionar e pelo menos não bloquear, né? Porque mulher é mulher, gente, é mulher que nem nós, entendeu? E quem vive com a irmã também, né? Tem uma irmã mais velha, então quem convive assim, irmã, mãe, imagina, gente, são 3 ciclos menstruais para lidar, né? Então, os nossos hormônios, eles são muito doidos. Então, também tem lance de personalidade, temperamento, de como nós somos, né? Nossa essência, digamos assim. Então, é necessário que a gente entenda as fases da mulher. Qual fase você está? Qual fase sua mãe está? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E no próximo vídeo a gente vai continuar, então, vendo sobre o poder de ser filha. Nós podemos influenciar positivamente a nossa casa, a nossa mãe, entendendo as fases e entendendo mais, né, os próximos comentários aqui, os próximos episódios.
Um beijo pra vocês, até mais. Até sábado.